Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que vieram na casa de Deus hoje. Também quero dar boas-vindas para você que está nos assistindo online. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, seja muito bem-vindo a essa comunidade. Nesse sábado, houve uma grande distribuição de livros que fala sobre esperança, ter esperança. E esse ano a gente falou sobre esperança além da crise. Se você não ganhou esse livro e se você tiver vontade de ganhar esse livro, entre em contato conosco, que nós teremos o prazer de levar uma mensagem de esperança para você também. E para aqueles que participam da nossa igreja e que ainda não fizeram distribuição ou que gostariam de participar, durante todo o restante desse mês e do mês que vem, é claro, nós também poderemos estar distribuindo livros aqui na igreja para que você entregue para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para as pessoas que realmente hoje precisam de esperança. A cada dia parece que Deus demora um pouquinho mais para voltar, mas nós devemos olhar para aquilo que ainda falta. Nós devemos olhar sempre para quão breve Jesus está vindo. Apesar de muitos perderem a esperança, nós temos a esperança que esse dia vai vir logo. E como será um dia feliz. Vamos reforçar sempre as nossas esperanças e a nossa vida na volta de Jesus. Gostaria de convidar todos para se levantar, para cantar conosco essa música muito especial, que fala sobre a esperança de ver Jesus voltar em breve. Cante sobre o céu, lá no céu. Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém.
sepulcro para entrar na Santa Jerusalém. Ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo ele vem. Eis que logo ele vem, e a recompensa ele trará. Estarei face a face. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel. Lá no céu, lá no céu, não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Cante imaginando esse céu. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Cante lá no céu. Lá no céu. Cante. Não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá? Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Amém. Eu não sei você, mas quando eu canto do céu, eu sinto que esse dia está mais perto. Jesus está mais perto de voltar. Que você possa ter essa convicção e essa vontade de ver Jesus voltar. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua casa, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, como é bom cantar sobre o céu. Como é bom cantar que o Senhor irá voltar e lá no céu não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Senhor, nós sabemos que esse dia está muito perto e nós ficamos muito felizes, Senhor. Esteja também com o decorrer da programação, que o Senhor esteja com o pregador aqui também, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te peço. Amém.
Foi de ferida em ferida que eu vi. Não vale a pena cultivar carinho pela dor que eu senti. O tempo é lento, mas consegue consolar. O choro e a dor, mas resta memória que não me deixa esquecer. Mas eu sei que existe o fundo do mar, o lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. São essas águas turvas que vou procurar quando a amargura me sondar, pois nelas tua graça afogou os erros meus. A tua perfeição se estende desde o céu até o escuro do oceano, tornando invisível o que lá deixei. Mas eu sei que existe o fundo do mar, o lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar. Se o eterno insiste em me redimir, que o orgulho não me venha impedir de querer chegar para o fundo do mar, o lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. Amém. Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está na sua casa também, nesse momento. Para vocês que estão aqui também, que todos nós possamos desfrutar daquilo que essa música diz, do perdão de Deus em nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele diz assim que todos nós, como seres humanos, como filhos de Deus, nós precisamos de 3 tipos de perdão em nossa vida. Perdão de alguém que nós ofendemos, perdão de nós mesmos nos perdoarmos e também o perdão de Deus. Na verdade, o perdão de Deus, ele é
ele é a chave, ou ele é a porta que nos faz entender e viver os outros tipos de perdão. Então, se nós não experimentamos o perdão de Deus, e quando eu digo experimentar, não é você falar desse perdão, não é você ensinar desse perdão, mas é você viver na prática esse perdão. E isso está intimamente ligado com a graça de Deus. E a pergunta muito comum que as pessoas fazem, né, é: o que é a graça para você? Se você fosse dizer em poucas palavras o que é a graça de Deus, como é que você explicaria graça, né? Eu gosto muito daquilo que os nossos irmãos venezuelanos falam sobre a graça de Deus. La gracia es un regalo de nuestro Dios, né? A graça é um perdão do nosso Deus. O perdão, a graça é um presente. A graça é um presente do nosso Deus. Então, se nós pudéssemos resumir, talvez, em poucas palavras, ou em uma única palavra, o perdão de Deus seria esse: presente. Por que o presente? Porque o presente você não paga, você recebe ele e aceita ele. Por isso que a graça deve ser um presente para nós. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa graça e também desse perdão, desse Deus maravilhoso que nós temos. E o texto base, talvez você já tenha visto por aí nas mídias de divulgação, mas é a primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. E nós vamos nos concentrar no versículo 1 e no versículo 2, por causa do tempo. Verso 1 e verso 2 de primeira carta de João, capítulo 2. Então nós lemos assim: filhinhos meus, é assim que começa João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É interessante a forma com que João começa o versículo 1. Mas por que João escreveu a sua carta? E por que ele fala algumas palavras dessa forma? O que está em jogo? O que aconteceu para que essa carta fosse escrita com essa linguagem? O primeiro ponto é que, assim, alguns dados sobre a primeira carta de João, alguns dados históricos. O primeiro deles é que João, ele não se identifica como sendo o autor dessa carta. Como nós sabemos que foi João quem escreveu? Pela sua semelhança com o Evangelho de João. Então, a semelhança, o uso das palavras, algumas colocações que ele faz são muito parecidas. Então, por isso que, naturalmente, é muito comum nós associarmos, então, ele como sendo o autor dessa carta. E não há pessoas que questionem, não houveram teólogos, estudiosos até agora que questionassem João como sendo o autor dessa carta. Nesse período, primeiro século antes de Cristo, depois de Cristo, a igreja, nessa época, a igreja cristã sofreu algumas influências, alguns tipos de percalços, digamos assim, na sua teologia e no seu modo de ensinar também. Então, houveram muitas interferências e influências externas que aos poucos foram sendo infiltradas dentro da igreja. E uma dessas influências, talvez a mais forte de todas, é de um ensinamento que havia na época muito, muito forte, ainda hoje você vê alguns resquícios dela por aí, é o gnosticismo. O gnosticismo não era exatamente assim uma seita, uma organização, uma igreja. O gnosticismo, na verdade, ele era mais uma filosofia. E essa filosofia dizia mais ou menos aquilo que Platão já dizia, que nós temos uma alma, e essa alma ela precisa ser liberta do nosso corpo. Então, o nosso corpo é uma prisão para a nossa alma. E eles diziam assim, então, o gnosticismo ensinava que a forma de você conseguir a sua purificação, ou você conseguir um nível mais elevado
você teria que libertar-se do seu corpo. E você libertava-se através do conhecimento, da gnosis, por isso gnosticismo. Então você se libertava dessa forma. E o conflito dessa filosofia com o cristianismo residia exatamente na pessoa de Jesus. Porque eles não aceitavam, hipótese alguma, que o próprio Deus pudesse habitar num corpo mortal, num corpo pecador, num corpo carnal como o nosso. Então eles não aceitavam isso. E aos poucos, eles foram infiltrando essa ideia, esse ensinamento, essa filosofia dentro da igreja. E a igreja precisou combater isso de forma muito veemente e muito forte, mas ainda assim a igreja perdeu muitos que tornaram-se adeptos a essa filosofia. E a primeira carta de João, ela foi escrita para combater essa filosofia. É por isso que você vai ver em alguns momentos da carta de João, ele fala assim, o filho tem a vida, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. O filho é o próprio Deus, ele estava no princípio. Ele reforça muitas vezes a questão de Jesus como sendo Deus, porque ele está combatendo, na verdade assim, ele não está combatendo exatamente essa filosofia, ele está nutrindo a igreja com conhecimento, com informação, para que a igreja não fosse influenciada e não sofresse mais, digamos assim, mais perdas, mais pessoas que saíssem do meio da igreja por conta dessa filosofia. E houveram outras cartas também que foram escritas para também nutrir a igreja e combater. Essa carta de 2 Pedro e também a carta de Judas. Então essa primeira João, Pedro e Judas foram escritas especialmente para nutrir a igreja e combater essa filosofia. Então basicamente ela ensinava assim que a salvação ela acontecia somente no momento em que você se libertasse do seu corpo, a sua alma, o seu espírito fosse liberto do seu corpo. E então João escreve a sua carta para combater isso. Um outro dado sobre a primeira carta de João é que João, especialmente na primeira carta, onde nós estamos agora, ela fala de 3 tipos de amor. Você vai encontrar nas palavras de João aqui 3 tipos de amor. Você vai encontrar o amor de Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você vai encontrar também aqui ele falando do amor ao próximo, então, não amemos só de palavras, mas também de atitudes, ele reforça muito isso algumas vezes na sua carta. E também o amor ao mundo, lá no capítulo 2, versículo 15, ele fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então João trabalha aqui nessa primeira carta, esses 3 tipos de amores, esses 3 tipos de amor, ou seja, ele está tentando mostrar para a igreja que o amor de Deus é importante para a igreja, mas esse amor ele deve ser compartilhado, ele deve ser vivido como? Quando você entende o amor de Deus e quando você ama o seu próximo. É isso que ele está colocando na sua carta. Em contrapartida, você tem que deixar de amar o mundo. Tanto que a carta que ele fala no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, ali no original está assim, deixem de amar o mundo. Então, ou seja, um cristão, ele deve deixar de amar o mundo, porque ele agora é amado por Deus e deve amar, concentrar o seu amor não no mundo, mas no próximo. É isso que ele está colocando aqui. Então, esses são alguns dados sobre a primeira carta de João. Uma semelhança interessante entre o Evangelho de João e essa carta. O Evangelho, segundo o próprio João coloca, lá no capítulo 20, versículo 31, ele diz assim, este Evangelho foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Isso está em João capítulo 20, versículo 31. Então o objetivo do Evangelho de João é despertar na igreja ou nos seus leitores o amor e a fé de Jesus neles, para que eles entendessem que eram amados e também ter fé no próprio Cristo. Já a carta, essa carta, qual o objetivo dela? Está no capítulo 5, versículo 13, que ele começa mais ou menos igual. Este Evangelho, essa carta foi escrita para que vocês creiam no nome do Filho de Deus,
para que vocês saibam que ele tem a vida eterna. Então ele está meio que cruzando o evangelho com a sua carta. A carta foi escrita para dar a certeza à igreja de que eles estão em Cristo. Então esses são alguns dados sobre a primeira carta de João. Vamos para o texto agora, começando no versículo 1. É quando João começa, meus filhinhos, ou filhinhos meus, é a forma com que ele começa. Essa expressão que ele coloca filhinhos, é uma forma carinhosa, é uma forma muito íntima e muito carinhosa que ele coloca. Na verdade, essa palavra filhinhos, no grego, é teknia, é o diminutivo de tekna, que significa criança. É como se ele falasse assim, criancinhas minhas. É mais ou menos assim que ele se refere aos seus leitores, minhas criancinhas. Ele não fala meus filhinhos, ele fala minhas criancinhas, criancinhas minhas. Ele coloca assim, ou seja, ele está identificando dois pontos aqui muito importantes para nós, na caminhada cristã. O primeiro deles é que todos nós somos e estamos numa caminhada cristã. Todos nós somos crianças ainda no Evangelho, na graça de Jesus. Minhas criancinhas, ele coloca. Segundo ponto é que ele coloca que nós somos filhinhos do Pai eterno. E João quer ressaltar aqui para nós e para os seus leitores um fato muito importante, que às vezes nós corremos o risco de nos esquecermos quando caímos em pecado. É o fato de que mesmo quando nós pecamos, nós ainda somos filhos de Deus. Esse é um fato importante que João quer ressaltar aqui. E essa verdade de que quando nós pecamos, nós continuamos sendo amados e filhos de Deus, ele ressalta isso por várias vezes na sua carta. E essa verdade, o filho pródigo entendia muito bem. Porque se você ler o Lucas capítulo 15, especialmente a história do filho pródigo, você vai ver um detalhe muito interessante. Você vai perceber que o filho pródigo, mesmo estando na terra distante, fazendo coisas erradas e vivendo de uma forma totalmente errada os princípios do seu pai, lá onde ele estava, ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então o filho pródigo jamais esqueceu que ele era filho do pai, que ele tinha um pai que o amava. Por mais que ele formulou ali um script para chegar até o seu pai, e uma fala, eu vou chegar e vou falar isso, falar aquilo para o meu pai, ele ensaiou muitas vezes aquilo, mas quando ele chega, ele sabe que lá está o seu pai, e o seu pai não diz nada, não faz nada, apenas o abraça e o beija, e manda levar para dentro, dar um banho nele. Já o filho mais velho, depois de um tempo, ele chega e percebe aquela festança toda, e ele fala, o que está acontecendo aqui? E alguém explica para ele, fala, e aí até que o pai sai da ceia e vem conversar com o filho mais velho. E nessa conversa com o filho mais velho, ele diz assim, eu te sirvo por tanto tempo, e você nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. Você percebe uma diferença muito grande entre o filho pródigo e esse filho mais velho. É que o filho mais novo, o pródigo, ele sabia que ele tinha um pai que o amava, e sabia que mesmo ele tendo pedido aquilo que pertencia a ele somente após a morte do seu pai, o pai jamais deixou de amá-lo. Já por outro lado, o filho mais velho, ele se considerava um servo do pai, porque a palavra que ele usa, eu te sirvo, ali no grego, quer dizer alguém que serve, alguém que é escravo, alguém que é empregado. Então o filho mais velho não se enxergava como filho, ele se enxergava como empregado, como um escravo do pai. O filho pródigo não. O que João quer trazer para nós aqui, no versículo 1, é exatamente essa ideia. Essa ideia. Não importa o que você faça, o que nós façamos, jamais deixaremos de ser filhos do pai. Não apenas filhos, mas amados do pai também. Mas infelizmente há muitas pessoas que acham que podem ser esquecidos pelo pai, ou que podem conseguir favores do pai por aquilo que eles fazem ou que eles deixam de fazer. Esse é o filho mais velho, é aquele que enxerga o pai como um patrão,
como um senhor e ele como escravo. E esse que se enxerga como escravo, ele vai fazer coisas na casa do seu pai, como se o seu pai fosse o seu senhor, como se o seu pai fosse o seu patrão. É muito fácil você distinguir uma figura da outra. O filhinho que ele coloca aqui, ele sabe que ele é filho do pai, e tudo que ele tem pertence ao pai, mas o pai deu a ele por graça, ele administra isso que o pai lhe deu. O outro filho, ele já vai fazer coisas por obrigação, ele já vai fazer coisas porque ele precisa, porque ele tem obrigação, porque se ele não fizer algumas coisas, o pai vai o castigar e vai o esquecer. Então essa é a figura que nós temos dentro da igreja, e em vários outros lugares também, mas aqui João está dizendo, olha, vocês são filhos, não esqueçam, você jamais deixou de ser filho. Na sequência do versículo 1 mesmo, ele fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Que coisas são essas que ele está escrevendo, que ele está dizendo aqui? Essas coisas vos escrevo, que coisas são essas que ele está dizendo? Na verdade, talvez, João esteja dizendo a sua carta toda, como se ele falasse assim, meus filhinhos, a minha carta eu escrevo para vocês, para que vocês não pequem. Pode ser isso? Ou também pode ser que ele escreva o seguinte, olha, meus filhinhos, estas coisas que eu escrevi anteriormente, eu escrevi para que vocês não pequem. E olha como faz mais sentido, olha o que diz o versículo 9 do capítulo 1, quando encerro o capítulo 1 de 1 João, diz o seguinte, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está tentando reforçar aqui, emendando o capítulo 1 com o capítulo 2 da seguinte forma, olha, todos nós somos pecadores, todos nós somos indignos da graça de Deus, todos nós temos pecado, nenhum de nós é justo aos olhos do Pai, porque todos nós temos impurezas, todos nós temos pecados, todos nós temos pecados a serem confessados. E quando ele termina o capítulo 1, ele coloca assim, olha, a chave para que você tenha o pecado perdoado é apenas uma coisa, se confessarmos os nossos pecados. Capítulo 1, versículo 9. Qual é o requisito para Deus perdoar os seus pecados? Que você confesse eles, apenas isso. Se você confessar, ele será perdoado. Se você não confessar, ele não será perdoado. Em síntese, é nisso que consiste o pecado contra o Espírito Santo. É quando você rejeita a influência de Deus, rejeita esse chamado para o perdão, para a graça de Jesus, você não confessa, você não aceita, e aí então você não é perdoado. Então o pecado contra o Espírito Santo, de forma muito resumida e muito simplificada, é isso. É você não confessar o seu pecado. Por isso que ele coloca no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. Só que talvez a impressão que dá para algumas pessoas é o seguinte, beleza, então agora, quer dizer que se eu peco, e eu confesso e peço perdão, eu estou perdoado. Então quer dizer que eu posso cometer pecados, confessá-los e pedir perdão, e tudo fica resolvido. Então quando João começa o capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, quando ele fala assim, meus filhinhos, essas coisas, ou seja, se confessar o seu pecado, você será perdoado, eu escrevi para que vocês não pequem. É isso que ele está reforçando aqui. Ele está falando o seguinte, olha, eu não escrevi que se você confessar você é perdoado, para que você viva na lama do pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que você não peque. Mas, se você pecar, nós temos um advogado. Você entendeu como faz mais sentido agora? Quando João está construindo a sua linha de raciocínio a partir do capítulo 1 e avança para o capítulo 2? Ou seja, meus filhinhos, eu escrevi para vocês que se você confessar, você vai ter seu pecado perdoado. Eu não disse aqui que você pode pecar à vontade e confessar o seu pecado. Não, eu disse aquilo para que você não peque. Mas, se você ter algum vacilo e você cair em pecado, você tem um advogado.
É isso que João está colocando. É dessa forma, é essa linha de raciocínio que ele está colocando para nós aqui. Sobre o pecado. Alguns pontos sobre o pecado. Pecado. Primeiro ponto, ele é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que Paulo contribui para nós nesse momento. Pecado, ele é universal. Segundo ponto, o pecado, ele nos afasta de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, disse Isaías, lá no capítulo 59. O pecado, ele é universal, ele nos afasta de Deus. Terceiro ponto, o pecado nos leva a fugir de Deus. Basta você olhar para Adão e Eva. Cometendo um pecado, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi construir roupas para si, se esconderem de Deus, mas também fugir de Deus. Esse é o terceiro ponto sobre o pecado. E o quarto ponto e mais importante sobre o pecado, esse é o mais importante de todos os quatro. Deus pode perdoar qualquer pecado que você tenha cometido. Esse é o ponto mais importante. Jamais esqueça disso. Seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua transgressão, seja qual for as suas lutas, suas tentações, você pode ter o seu pecado perdoado. Eu lembro uma ocasião em que, por algum tempo, eu fiz um trabalho com detentos na cadeia, por alguns anos. E nós fazíamos, na ocasião, um trabalho nos sábados à tarde. Então, nós chegávamos até o cadeião, que não era aqui em Curitiba. No cadeião, aí o carcereiro abria para nós a cela, nos levava até dentro da cela com os presos. Ele nos trancava com os presos e voltava para fazer seus trabalhos. Nós ficávamos lá junto com os presos, na cela junto com eles. Geralmente, nós íamos para o que eles chamam de solário, que é o banho de sol dos presos, e nós ficávamos lá e fazíamos o estudo bíblico e pregação para os presos lá naquele lugar. Um sábado à tarde, eu falei sobre a graça de Jesus, falei sobre o perdão de Deus naquele lugar. Estávamos eu e mais outros 2 amigos na ocasião. E eu falei naquele dia sobre o perdão que Deus concede para as pessoas, desde que confessem os seus pecados e peçam perdão e se arrependam dos seus pecados. E eu percebi que naquele sábado, durante o tempo todo, tinha um rapaz sentado no canto assim da cela, cabisbaixo, carrancudo, fechado, sem camisa, muitas tatuagens no corpo. Ele ficou o tempo todo ali, olhando para mim, com uma cara muito fechada, desconfiado, e ficou ali. Quando eu terminei de fazer a pregação sobre o perdão de Deus, nós fizemos uma oração, e daí ele fica, conversa com um, com outro um pouquinho, e chama o carcereiro até que ele venha abrir para você sair. Nesse tempo, conversando com um com o outro, o rapaz levantou de lá e veio ao meu encontro. Ele veio diretamente ao meu encontro, não aos outros colegas, nem a ninguém, ao meu encontro. Ele chegou na minha frente e disse assim para mim: isso que você falou é verdade? Eu falei, é verdade. Deus pode perdoar qualquer pecado? Eu disse sim. Deus pode perdoar qualquer pecado. Aí ele falou assim: os meus ele não pode perdoar. E aí eu fiz uma pergunta que eu hoje me arrependo. Naquela ocasião eu também me arrependi de perguntar para ele, mas eu perguntei, falei, quais são os teus pecados? E se alguém aqui pretende algum dia fazer algum trabalho com essas pessoas, essa é uma pergunta que você nunca faz, essa é a primeira regra. Aquele dia eu quebrei o protocolo e perguntei, quais são os teus pecados? Aí ele falou assim, você não vai gostar de saber. Eu falei, me fala. Aí ele falou, então vem cá. Sentou e eu sentei do lado dele. Aí ele me contou resumidamente a história dele, mas ressaltando muito os crimes que ele havia cometido para estar naquele lugar. Me arrependi, com toda sinceridade, me arrependi de ter perguntado para ele. Porque é nessa hora que a nossa natureza humana, ela tenta falar um pouquinho mais alto, né? É nessa hora que você pensa assim, não, esse cara merece estar aqui mesmo, tem que apodrecer na cadeia, tem que morrer aqui mesmo, porque esse cara, tudo que ele fez tem que estar aqui mesmo. É nessa hora, naquela hora me veio esse sentimento. Mas daí eu pensei, mas agora eu não posso, porque eu falei de uma coisa, agora eu preciso me segurar. E aí quando ele terminou de falar, ele olhou para mim,
Ele falou assim: está vendo? Nem você aguenta ouvir o que eu tenho para te dizer, e você fala que Deus pode perdoar os meus pecados? Você mentiu naquele lugar. Você mentiu que Deus pode perdoar qualquer pecado. Nem você está disposto a ouvir os meus pecados? Eu falei: você falou certo. Eu sou tão pecador quanto você, talvez pior do que você. Mas Deus, Ele pode perdoar os teus pecados. Daí Ele falou assim para mim: eu vou tentar entender um pouco mais esse perdão, desse Deus que você está falando. Há muitas pessoas, irmãos, que têm uma séria dificuldade para entender o perdão de Deus. Há muitas pessoas que não estão presas em lugares como aquele, mas estão presas aqui dentro. Não conseguem perdoar, não conseguem sentir o perdão de Deus e nem se perdoar muitas vezes. Não consegue. Eu conheci uma pessoa em alguma ocasião, nas minhas andanças por tantos lugares, uma mulher que ela não se perdoava, porque há muito tempo atrás ela havia abortado uma criança. E ela não conseguia se perdoar por aquilo. Esse aborto não foi espontâneo, ela provocou esse aborto. Então ela não conseguia se perdoar por conta daquilo. Depois de mais de 20, 30 anos talvez, ela não conseguia entender o perdão de Deus e não conseguia se perdoar. Então quando o João coloca aqui: meus filhinhos, essas coisas que para que vocês não pequem, entenda que Deus está disposto a perdoar. O pecado, ele é universal, ele nos afasta do Pai, ele nos leva a fugir de Deus, mas o pecado, ele pode ser perdoado pelo nosso Deus. Jamais esqueça, seja qual for o seu pecado, Deus está disposto a ouvir, está disposto a perdoar, seja qual for o seu pecado, em quais circunstâncias que possam ter acontecido, Deus pode perdoar qualquer pecado. Segundo João está colocando para nós aqui, o pecado deveria ser um acidente em nossa vida, e não um hábito. É por isso que ele coloca essas coisas para que vocês não pequem, se todavia alguém pecar. Então, ou seja, a ideia é que você não cometa pecado, mas se você cair em algum momento, não se acostume com o pecado. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele falou uma frase um dia que eu nunca me esqueci. Isso numa visita nós fazíamos juntos. Ele falou assim para a pessoa, falou assim: fulano, esse livro vai fazer você evitar o pecado, ou o pecado fará você evitar esse livro. A Bíblia vai fazer você evitar o pecado, desde que você se alimente dela, desde que você busque conhecê-la e conhecer o autor desse livro sagrado. Ou o pecado vai fazer com que você evite esse livro, porque ele vai desmascarar você diante do Pai, diante da graça de Deus. Então, conhecer a Deus não é apenas por ouvir falar, mas também de experimentá-lo dia após dia, numa intimidade com Ele, mas também na sua palavra. John Stott coloca assim: a Bíblia leva o pecado a sério, porque leva o homem a sério, e o homem é pecador. Então a Bíblia leva o pecado a sério. Uma segunda parte do texto aqui é que João coloca que nós temos um advogado. Ele fala: Jesus é o nosso advogado. O que é esse advogado? Advogado aqui, a palavra que é colocada aqui no versículo 1, advogado, é paráclitos no grego. Essa palavra, ela era usada num sentido para advogados mesmo, que defendiam causas, ou para auxiliares. Inclusive poderia ser assim também: nós temos um auxiliador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Poderia ser assim também, mas a linguagem que João está usando aqui é uma linguagem jurídica, é uma linguagem de juízo, de julgamento. Então ele usa a palavra paráclitos, e os tradutores para o português colocaram como advogado, mas não há nenhum problema quanto a isso. Mas a palavra que é paráclitos, que significa assim: alguém enviado para ajudar, alguém enviado para auxiliar.
Por isso que algumas traduções, talvez na sua Bíblia, quando fala do Espírito Santo, lá em João 14, João 16, ele usa assim, o Consolador. Mas em outras versões ele coloca assim, o Auxiliador. Também não tem nada de errado nisso. Então, o cristianismo, os cristãos se apossaram dessa palavra jurídica e trouxeram ela para o linguajar cristão. E aí, então, ela passou a ser aplicada a Jesus, o nosso Paráclitos, o nosso advogado, e ao Espírito Santo, o nosso Paráclitos, o nosso auxiliador, entendeu? Então, o nosso auxiliador, só que tem um detalhe importante aqui. Na nossa concepção do mundo que nós vemos hoje, quando você fala assim, olha, eu comecei um novo emprego e eu estou trabalhando como auxiliar de pintura, por exemplo. O que você entende com isso? Que esse auxiliar de pintura, ele está trabalhando com alguém, com um pintor profissional e que está aprendendo o ofício da pintura, correto? É assim que a gente entende hoje, né? Então, um auxiliar de produção, um auxiliar de pintura, auxiliar de pedreiro, um auxiliar de latoeiro, enfim, qualquer coisa. Ele é uma pessoa geralmente nova ou inexperiente naquela área e agora está buscando conhecer mais para ser um dia um pintor, um pedreiro, um mestre de obras, assim por diante. Na linguagem bíblica é diferente. Na linguagem bíblica, o auxiliar, ele sabe mais do que o auxiliado. Então, se você é auxiliar de pintor, nós entendemos que você sabe menos do que o pintor. Na linguagem bíblica é o contrário. Na linguagem bíblica, se você é auxiliar do pintor, você sabe mais do que o pintor. Por isso que a linguagem é aplicada para o Espírito Santo. Ele é nosso auxiliador. Ele sabe mais do que nós. Ele veio para nos auxiliar. Ele veio para andar junto conosco, para caminhar conosco, para nos levar para o caminho da salvação. E quando coloca aqui assim, olha, nós temos um advogado junto ao Pai, ou seja, nós temos um auxiliar junto ao Pai. Alguém que conhece as nossas dores, que sofreu nesse mundo como nós sofremos, que passou por tentação como nós passamos. Ele é o nosso auxiliar, o nosso auxiliador. Ele é aquele que conhece as nossas dores, mas também conhece o Pai. Essa linguagem que João está colocando para nós aqui. Jesus, Ele é nosso advogado por alguns motivos. O primeiro deles, porque Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que era para você e eu pagarmos. Então Ele pagou o preço no nosso lugar. Segundo, Jesus é nosso auxiliador ou nosso advogado porque Ele conhece a nossa causa. Todo bom advogado que se preze, ele precisa conhecer muito bem a causa e a situação do seu cliente, do seu paciente, para que ele possa defendê-lo. E por mais que ele conheça coisas que não possam ser divulgadas sem juízo, ele usa-se daquele recurso de que há um sigilo cliente-advogado. Ele precisa conhecer o seu paciente, precisa conhecer o seu cliente. Aqui é a mesma coisa, Jesus morreu em nosso lugar e Jesus conhece a nossa causa. Ele sabe quais são as suas lutas, Ele sabe quais são os seus dilemas, sabe quais são os seus problemas, sabe quais são as suas fraquezas, quais são as suas tentações. Ele sabe aonde você cai e ninguém sabe. Ele sabe aonde você vacila e ninguém sabe. E aonde você vence e também ninguém sabe. Ele sabe, Ele conhece a sua causa. Por isso Ele é o seu advogado. Terceiro ponto, Jesus é o nosso advogado porque Ele fica ao nosso lado. E essa é a tradução mais correta para o termo Paráclitos, alguém que está ao lado. Então Jesus é aquele que está ao nosso lado, quando a gente faz coisa certa e também quando a gente faz coisa errada. Ele está ao nosso lado. Quarto ponto, porque Jesus é nosso advogado, porque Ele é justo. Ele é justo. Ele não vai defraudar você, Ele não vai desistir da sua causa. Ele é justo. Jesus, um amigo meu dizia assim uma frase que eu até anotei aqui, ó. Ele falava assim: Jesus é o único advogado que nunca perdeu uma causa. Por isso vale a pena você tê-lo como seu advogado. Porque ele nunca perdeu uma causa e nunca vai perder uma causa. Então, busque Jesus como seu advogado. O interessante é porque os advogados, geralmente eles tentam encontrar algum tipo de brecha na lei, para que ele possa encontrar ali algum tipo de provar inocência do seu cliente, embora ele seja culpado. Jesus, Ele é nosso advogado porque Ele veio confirmar que nós somos culpados. Essa é a diferença de um advogado
profissional, como nós conhecemos, e de Jesus como nosso advogado. Jesus ele vai falar o seguinte: não, você é culpado. É isso que ele vai fazer. Você é culpado. Mas eu sou o seu advogado. Fique tranquilo. Eu estou com a sua causa nas minhas mãos. E eu já venci. Fique tranquilo, já está vencida a sua causa. Mas você é culpado. É isso que ele veio fazer. Você é culpado. Ele veio colocar nós como sendo realmente culpados. No versículo 2, vamos avançar para a reta final já da nosso estudo. Versículo 2, João coloca assim: Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. Essa palavrinha propiciação, lá no grego é hilasmos. Vem de uma raiz em que, nesse verso, João, ele está puxando na memória dos seus leitores o quê? É mais ou menos como se ele fizesse o seguinte: vocês lembram do santuário lá do antigo Israel no deserto? Então, Jesus, ele é a oferta pelos nossos pecados, que era feita lá no antigo Israel, no santuário, no templo. Jesus hoje, ele não somente é o nosso advogado, mas ele também é a oferta pelos nossos pecados. Então João aqui no versículo 2 está remetendo o seu leitor, lembrando, puxando na sua memória o santuário. Mas não só o santuário terrestre, mas principalmente o santuário celestial. Porque ele está relembrando da seguinte forma: olha, Jesus, ele é o hilasmos, ele é o hilastério, ele é a oferta, ele é aquele que se ofereceu para morrer no seu lugar. Ele não somente é o sacerdote, mas ele também é aquele que sacrificava, fez o sacrifício, mas ele se sacrificou, ele morreu no seu lugar. É isso que João está tentando colocar para nós. Só que Jesus, ele é advogado no santuário celestial. Então ele está remetendo para o santuário celestial nesse momento. Ele é a oferta. Jesus, ele é a oferta e ao mesmo tempo o sacerdote. Ele tem uma função dupla, segundo João, nesses dois versos. O advogado que defende. Por quê? Porque ele foi a oferta antes de ser advogado. Essa é a parte mais interessante, porque Jesus, é como se João colocasse o seguinte: olha, fique tranquilo, porque Jesus é o nosso advogado, mas para que não fique nenhuma dúvida, ele já foi a oferta pelo nosso pecado. Por isso que ele pode te perdoar, porque o mesmo que defende a sua causa é aquele que pagou o preço pela sua causa. É isso que ele quer dizer. É dessa forma que João está nos remetendo nesse instante. E ele está colocando assim também: olha, Deus, ele tomou a providência da reconciliação. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Paulo, ele coloca o seguinte: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus ele foi em busca dos pecadores e disse: onde estás? Ele foi buscá-los, foi encontrá-los, e ele mesmo já proveu ali a solução para aquele problema. Então, todas as vezes que nós caímos em pecado, a nossa primeira tendência é fugir, é se afastar do Pai, se afastar de Deus, se afastar de Jesus como nosso advogado. Só que enquanto nós corremos do Pai, o Pai já está tomando a providência para a reconciliação. O ofendido é aquele que busca a reconciliação com o ofensor. Nós somos os ofensores, o pai é o ofendido, e ele fala: filho, vem cá, eu quero te perdoar, vem cá, não precisa correr de mim, vem para perto, eu quero te perdoar. Ele é quem toma providência, quem toma iniciativa para perdoar. No nosso mundo de hoje, geralmente, o ofensor precisa tomar iniciativa para pedir perdão para o ofendido, e às vezes nem isso acontece, infelizmente. Raríssimas vezes acontece do ofendido tomar iniciativa para perdoar aquele que o ofendeu. Raríssimas vezes. Aqui no livro de João ele coloca: o Pai tomou a iniciativa para perdoar. Ele foi em busca do ofensor. Jesus Cristo lhe foi a oferta. Lá no Monte Moriá, quando Abraão estava com o seu filho para ser sacrificado, um cordeirinho apareceu e morreu no lugar do filho. No Monte Gólgota, lá no Monte da Caveira, lá foi o contrário.
o Filho morreu, para que o cordeirinho que estava sendo sacrificado lá no santuário, lá no templo, pudesse escapar sem ser sacrificado. Mais do que isso, porque aqui João ele continua o versículo 2, ele é a oferta pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo é aquele que foi a oferta pelos nossos pecados. Um detalhe importante sobre o pecado é que o pecado não tomou Deus de surpresa. É por isso que Apocalipse 13 ele fala o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Então o pecado não pegou o Deus de surpresa, ele já sabia e já havia se antecipado para o perdão, para a reconciliação. Jesus é aquele que não só está ao nosso lado, mas também é o nosso substituto. E ele nos perdoa e nos aceita. Últimas conclusões do nosso estudo dessa noite. Quando João ele coloca o mundo, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, Jesus lhe é propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Essa palavra que ele usa aqui como mundo é cosmos, cosmos. E essa palavra cosmos no grego, ela, pelo menos na linguagem bíblica, ela sempre é usada como referência ao mundo condenado, ao mundo em pecado, ao mundo que está condenado, ao mundo que jaz no maligno. Então Jesus, ele é a oferta, não somente pelos seus escolhidos, não somente pela sua igreja, não somente por aqueles que já foram batizados, mas ele também é a oferta pelo traficante, pelo corrupto, pelo pedófilo, pelo estuprador. Ele é oferta por esses também. Ele também é oferta por esses. Por isso que o mesmo João, lá no capítulo 3 do seu evangelho, versículo 16, no verso clássico da Bíblia, ele fala, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o cosmos, de tal maneira que deu o seu Filho, como oferta, como propiciação, para que todo aquele que nele crer, aí está a diferença. Teve uma vez que alguém me perguntou o seguinte, falou assim, você pregou aí sobre que a gente não pode amar o mundo, mas como é que você me explica se Deus amou o mundo, por que eu não posso amar o mundo também? Eu falei, a diferença é o tipo de amor dele, ele tem um amor pelo mundo. Ele quer salvar e você quer usufruir do mundo. Essa é a diferença. Né? Então perceba que Deus amou o mundo de tal maneira, mas só vai ser salvo quem? Aquele que crer. Então o amor de Deus é por todas as pessoas, mas só vai alcançar, conseguir receber o perdão àqueles que crerem. Para encerrarmos, 5 lições desse texto que nós lemos hoje. 1 João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. 5 lições. Primeira delas, todos nós comparecemos, ou estamos comparecendo, ou iremos comparecer perante o juízo, perante o tribunal de Deus. Todos nós. Muitas pessoas às vezes colocam por aí, até nas redes sociais, né? Só Deus pode me julgar. Já viu essa frase em algum lugar? As pessoas falam muito essa frase, só Deus pode me julgar. Eu pergunto para essas pessoas, isso não causa medo nela, será? Se só Deus pode a julgar, ela não tem medo de ser julgada pelo próprio Deus, Rei do Universo? A primeira lição desse texto para nós é essa. Todos nós, sem nenhuma exceção, vamos comparecer perante o juiz. Segunda lição, esse texto deixa muito claro para nós que Cristo é o nosso advogado, que intercede por nós, aonde? No santuário celestial. Há um santuário no céu, que é a base da nossa teologia, e Cristo é o nosso advogado. Esse meu amigo, ele dizia assim, Cristo é o único advogado que nunca perdeu uma causa. Aí a pessoa ficava admirada e falava assim, você sabe onde é o escritório de Jesus, como advogado? E a pessoa ficava pensando, falava assim, é no céu, é no santuário celestial, lá é o seu escritório. É lá que ele defende a sua causa. É lá que ele está agora. Então, a segunda lição desse texto é essa. Há um santuário no céu. Terceira lição. A graça de Deus não é liberdade para pecar. Liberdade em Cristo não é libertinagem. Liberdade em Cristo é você ser livre pela graça de Jesus para viver na presença dEle como um legítimo filho amado do Pai, apesar dos seus defeitos.
Mas a graça de Deus não é liberdade, não é libertinagem para você pecar, fazer o que você quiser, viver a vida que você quiser e depois pedir perdão. É contra isso que João está colocando, essas coisas para que vocês não pequem. Então a orientação primária de João nesse texto é não pecar. Mas, se você pecar, nós temos um advogado. Quarta lição desse texto: todo pecado, ele é ofensivo a Deus. Todo pecado é uma ofensa à divindade, é uma ofensa ao nosso Deus como nosso Pai. Todo pecado é ofensivo a Deus. Quinta e última lição, e a mais importante de todas, é que Deus provê e sempre proverá a salvação para os seus amados filhinhos, por mais que sejam pecadores, por mais que decidam a lama do pecado, Ele vai continuar os amando e os perdoando, apesar dos seus defeitos. Apesar dos seus defeitos. Conta a história de que, em 1829, 2 homens foram presos nos Estados Unidos porque eles haviam assaltado um carro dos Correios. 2 homens haviam assaltado. George Wilson, eu não gostei muito da semelhança com o nome, mas tudo bem. George Wilson e James Porter. Os dois estavam pela rua, eram marginais, assaltaram um carro dos Correios, 1829. E foram presos. Foram levados para juízo e a sentença deles foi dada. A sentença era a seguinte: eles assaltaram em maio de 1830 e eles receberam a sua sentença em junho do mesmo ano. Que rápido, né? Pena que hoje não é mais assim. Mas em junho receberam a sentença, que era morte por enforcamento. Os dois seriam mortos em praça pública, enforcados. E foi fixada a data para o enforcamento dos dois, dia 2 de julho de 1829. Porter, um dos rapazes que haviam participado daquele assalto, ele foi executado no dia 2 de julho de 1829. Só que o George Wilson, ele tinha muitos amigos. E esses amigos, diz essa história, que decidiram interceder por esse homem na justiça. Não na justiça apenas, mas também ao presidente na época, que ele perdoasse, que na época era o Andrew Jackson, presidente dos Estados Unidos. Intercederam ao presidente por ele, pediram clemência para que o presidente perdoasse o Wilson dos seus pecados, do seu assalto e tudo aquilo que ele havia feito. E o presidente então resolveu perdoá-lo. Fez uma carta perdoando ele do crime de assalto ao carro dos Correios e isentando, ele não precisaria mais ser morto em praça pública por enforcamento. E essa carta foi formalizada, foi assinada pelo presidente Andrew Jackson e foi levada para os seus amigos. Só que quando os amigos chegaram para ele na cadeia para dizer a ele que ele estava perdoado, ele recusou. Ele recusou porque no perdão do presidente havia uma vírgula e uma condicional. A vírgula, depois da vírgula condicional é a seguinte: você não vai ser morto por enforcamento, mas você tem outros crimes antes desse. Tem outros crimes antes desse. Então, para que você não fique impune, você não vai morrer por enforcamento, mas você precisa pagar pelo que você fez anteriormente, pelos crimes anteriores a esse assalto ao carro dos Correios. E a sua sentença vai ser 20 anos de cadeia. Depois dos 20 anos você será um homem livre e não morto. E o Wilson não aceitou, ele falou que queria que ele fosse livre, mas ele não queria pagar pelos 20 anos que ele havia cometido. No final das contas, então, esse episódio foi para o Senado, foi para o Parlamento, foi para várias situações, para a Justiça de novo. E em resumo de toda a história, os promotores e todos aqueles da época disseram o seguinte: nós não podemos dar o perdão para esse homem, porque ele recusou, ele não quer ser perdoado. O presidente deu o perdão para ele, mas ele não quer aceitar esse perdão. Então, por conta disso, ele precisa ser morto por enforcamento, porque ele não aceitou o perdão presidencial.
A carta presidencial foi rasgada, foi jogada no lixo, foi queimada, e o George Wilson foi enforcado, então, porque ele não aceitou o perdão do presidente. E no dia do seu enforcamento, ele disse uma frase, e a frase que ele disse foi a seguinte: hoje eu estou morrendo, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Jesus é o seu advogado. Não queira passar a eternidade longe do Pai. Não queira morrer a morte eterna porque você não aceitou o perdão divino. Hoje, a graça de Deus está disponível para você e para mim, para todos nós. Que você aceite o perdão de Deus, para que nós não venhamos a pagar por crimes, por delitos, por pecados, que a divindade já proveu a solução e o perdão para cada um deles. Que Deus abençoe você nessa nova semana, e que a graça de Jesus possa ser abundante, possa ser suficiente para nós, em todos os momentos e em cada situação que nós tivermos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado.
Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, e te louvamos porque o Senhor é um Pai de graça, um Pai de amor. Te agradecemos também, Senhor Deus, porque o Senhor tomou iniciativa e proveu a salvação a nós, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos ajude, Pai, a usufruirmos dessa salvação. Vivemos de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Temos paz com o Senhor e também com o nosso próximo. Abençoe essa nova semana que temos. É incerta para nós ainda, Senhor. Temos muitos desafios, muitas dificuldades, talvez. Mas confiamos no Senhor, na Tua graça. Confiamos na Tua providência, no Teu amor e no Teu sangue precioso. E é em nome dEle que nós oramos nesse instante. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.